Paz do Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a lição 4 da Revista dos Adultos, que da lição é Jesus, o Pão da Vida. O tema trimestre é E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Estamos estudando o Evangelho de João, algumas características do nosso Senhor Jesus, conforme João registra, transmitindo então esse ensinamento a respeito da pessoa de Jesus, suas características, da sua deidade, da sua humanidade, e essa revista é comentada pelo pastor Helenay Cabral. O texto da nossa lição diz: Eu sou o pão da vida. João, capítulo 6, versículo 48. Verdade prática: Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. O texto bíblico se encontra em João 6, de 1 a 14. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para os experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que havia comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia de vir ao mundo. Glórias a Deus. Então, a gente vê esse milagre maravilhoso, mas importante, o que Jesus vai falar depois, vai demonstrar aquela multidão que ele é o pão que sacia, toda a fome. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele é o pão verdadeiro descido do céu. Glórias a Deus. Os antepassados dos judeus já haviam comido um pão descido do céu, que foi o maná, mas Jesus era um pão perfeito. Aleluia, ou seja, é aquele que realmente supre toda a necessidade do ser humano, e da mesma maneira como a água que ele dava, como ele disse a mulher samaritana, a pessoa que a tomasse jamais teria sede. Esse pão também sacia a fome, ou seja, crermos em Cristo, teremos preenchido todo o espaço vazio do nosso ser. Glórias a Deus. E melhor do que o pão que Jesus estava multiplicando, era o próprio Jesus, que era o pão descido de Deus. Glórias a Deus. Os objetivos da lição são: instruir a classe a respeito do milagre da multiplicação, refletir a respeito aos desafios da fé e correlacionar a necessidade do ser humano com Jesus como o pão do céu. E a introdução diz: o Senhor multiplicou pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. No entanto, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais, preocupando-se unicamente em satisfazer a sua fome imediata. A lição desta semana visa demonstrar que somos dependentes de Deus. Essa dependência não se limita às necessidades materiais, mas, acima de tudo, refere-se à nossa necessidade espiritual, que só o pão da vida pode satisfazer plenamente. Glórias a Deus. Então, as pessoas estavam só focadas no material, naquele pão que elas viram multiplicar, e provavelmente estavam atrás de Jesus buscando novos milagres. Mas Jesus, quando diz que ele é o pão descido do céu, ele é o pão da vida, as pessoas se surpreendem e acham aquele discurso duro. Glórias a Deus. Mas Jesus queria mostrar que nem só de pão viverá o homem. Quando ele foi tentado no deserto, ele expressou essa verdade. Mais de toda a palavra que sai da boca de Deus. Na verdade, já havia sido mencionada no Antigo Testamento. Jesus estava agora confirmando isto. Aleluia. Dizendo que ele é o pão que sacia. Glórias a Deus. Como diz também a palavra lá em Coríntios,
Se esperarmos Jesus apenas nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens, né? Então, precisamos de algo muito além do que Jesus pode nos oferecer materialmente, mas todas as bênçãos espirituais que Ele nos oferece, inclusive, né, a maior delas, que é a salvação. Louvado seja Deus. Primeiro tópico, Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Primeiro subtópico, a multiplicação dos pães e peixes. O Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus, quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. Versículo 9. A narrativa do milagre dos pães e peixes está presente nos 4 evangelhos. Mateus 14, 13, 21, Marcos 6, 32 a 44, Lucas 9, 10 a 17. No capítulo 6, versículo 1, João começa com a expressão depois disso. Essa frase refere-se aos acontecimentos que se seguiram às palavras de Jesus dirigidas aos judeus em Jerusalém, durante a provável festa da Páscoa mencionada no capítulo 5. Então, esse é um milagre que é tão importante, né? Foi tão marcante para os discípulos, todos eles registraram, né? Inclusive, há o registro do segundo milagre da multiplicação. E aqui foi um milagre, né? Mas o Senhor multiplicou por 2 vezes. E todos os evangelhos, então, trazem nesse registro, João também. Glórias a Deus. Depois disso, ou seja, aproximando-se então aqui a festa da Páscoa, né? Como diz o versículo 4, né? Então, o capítulo 5 vai mostrar Jesus conversando ali com os judeus em Jerusalém, né? Como já vimos, né? Não estamos estudando todos os textos do Evangelho de João, por exemplo, a gente não vai estudar sobre a cura do paralítico ali no tanque de Betesda, né? Que está no capítulo 5. E no verso 16 em diante, Jesus se declara então filho de Deus igual ao Pai. Então, tanto o capítulo 5 como o capítulo 6 inicia-se com depois disso, né? E fala também de festas, ou seja, em Jerusalém provavelmente era uma Páscoa e agora já se aproximava a outra, então não foi logo de imediato. Então, João está relatando aqui acontecimentos posteriores, né, aqueles que aconteceram em Jerusalém, e agora Jesus está na Galiléia, do lado, né, que é chamado Tiberíades, né, o mesmo mar da Galiléia, só que tem vários nomes. Glórias a Deus. Então, João vai relatar o que havia acontecido, esse fato que ocorreu após ali o discurso de Jesus, os ensinamentos. A multidão era grande. Jesus então se preocupa com a multidão e diz: onde compraremos pão para estes comerem? Né? Jesus estava experimentando a fé deles, pois Jesus já sabia o que iria fazer. Segundo subtópico, o milagre. Como o único milagre mencionado nos 4 evangelhos, o evangelista procura mostrar a multiplicação de pães e peixes nesse capítulo, como uma manifestação do poder ilimitado de Jesus. Então, a gente sempre está preocupado em demonstrar os sinais que revelavam, né, o poder de Jesus, né, como Filho de Deus, ou seja, né, como Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, João também relata esse milagre como os demais evangelistas. Por esta razão, ele destaca a imagem de Jesus ao alimentar uma imensa multidão composta por homens, mulheres, jovens e crianças que o seguiam. Na sua narrativa, João revela o poder criador e divino que é capaz de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia. João 6, de 11 a 13. Assim, o milagre da multiplicação de pães e peixes distingue-se dos milagres de cura e de outros tipos. Né? Então, aqui a gente vê também o poder criador de Deus. Depois sobejou ali 12 cestos de pedaços de pão. Da onde saiu esse pão? Então, o Senhor criou. Né? Ele, ao multiplicar, ele está formando esses pães e os peixes também. Louvado seja o nome do Senhor. Então, um milagre singular, né? Diferente dos demais que Jesus já vinha operando, cura, libertação e outros tipos. Terceiro subtópico, qual era o interesse da multidão? Jesus percebeu que a multidão o seguia devido aos milagres e curas que realizava, mas não para escutar a sua mensagem. Em Jerusalém, os líderes religiosos, os judeus, não apenas rejeitavam-no como o Messias, como também procuravam a sua morte. Ao deixar Jerusalém, o Senhor desejou afastar-se para estar sós com os discípulos, mas a presença da multidão frustrou esse desejo. João 6,12. Ele notou que as pessoas não estavam interessadas em ouvir a sua palavra como Filho de Deus. No dia seguinte, encontrou novamente a multidão que queria mais pão e confrontou-a ao mostrar que buscava apenas alimento material, ignorando o verdadeiro pão do céu para as suas almas. Então, as pessoas já não estavam ali simplesmente para ouvir Jesus, para aprender sobre o reino de Deus, mas queriam um milagre. É claro que havia
pessoas sinceras ali naquele meio. Mas a grande multidão só queria Jesus por causa do milagre. Jesus então vai confrontá-lo, vai instruí-los, né? Vai mostrar realmente, aleluia, que ele é o pão descido do céu, ele que as pessoas deveriam crer e se saciar, glórias a Deus. Mas isso pareceu um discurso duro para as pessoas que deixaram Jesus. A palavra pesada, eles não suportaram, eles eram superficiais e queriam apenas milagre. Como hoje muitas vezes a gente vê igrejas lotadas, catedrais, né? Que as pessoas estão interessadas ou em ficar ricas, né? E acabam sendo engordadas, né? Em dar ofertas maiores para poderem ter colheitas maiores, ou apenas vão buscar um milagre e realmente não estão querendo ser discípulos, não querem seguir a Jesus, não querem renunciar ao mundo, tomar sua cruz e seguir. A situação não é muito diferente hoje em dia, quando muitos se apressam atrás de milagres, mas poucos demonstram interesse pela palavra de Deus. De fato, nosso Senhor compreende as necessidades humanas, mas Ele sabe que não são os grandes milagres que resolverão os problemas das pessoas, pois é preciso algo mais profundo para alimentar as almas. Né? Parece aquele memezinho que tem lá, 2 balcões, né? Lá, o estudo bíblico, aí, a fila bem curtinha, milagres, revelações, aí uma fila enorme. Então é assim também. O que acontecia nos dias de Jesus acontece hoje de forma até multiplicada, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Então, infelizmente, era esse o interesse da multidão. E o Senhor Jesus, como Deus onisciente, entendia bem isso e conhecia, né, o que os homens arrazoavam em seus corações. O segundo tópico, então, diz: Jesus desafia a fé dos discípulos. No terceiro tópico, Jesus subiu ao monte. Que monte seria este? Não existe uma designação específica para a localidade deste monte. Tal como em toda a região montanhosa, havia algumas elevações de terreno que, embora não fossem particularmente altas, podiam servir como local adequado para Jesus se dirigir aos seus discípulos e à multidão. Assim ele subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Uma cena semelhante a esta da nossa capa, né? Jesus ensinando ali e a multidão ali ao pé daquele monte. A partir dali, Nosso Senhor avistou uma multidão que se dirigia ao seu encontro. Por isso decidiu testar um dos seus discípulos. Filipe perguntou-lhe: onde compraremos pão para que estes comam? Todo o relacionamento de Jesus com seus discípulos estava sempre fundamentado em ensinamento. Então o Senhor estava provando ali a fé dos discípulos, que já haviam contemplado inúmeros milagres, né? E agora Jesus estava perguntando a eles, né, como iria alimentar aquela multidão. Filipe até disse que nem mesmo 200 denários, né, 200 dinheiros, daria para comprar pão suficiente para aquela multidão. Ou seja, 200 dinheiro seria 200 diárias de um trabalhador. Então, seria muito dinheiro realmente se fosse necessário comprar o pão, mas o provedor, né, o Jeová Jireh, estava ali com eles. Segundo subtópico, o desafio para os discípulos. O Senhor utilizou a situação de uma multidão necessitada para transmitir aos seus discípulos uma valiosa lição. Nesse momento, os discípulos compreenderiam que muitos dos desafios da missão evangélica não podem ser superados apenas com esforço humano. O discípulo Filipe foi colocado à prova por Jesus para enfrentar a dificuldade de alimentar essa multidão. Os discípulos, né, querem saber como é que seriam alimentar a multidão. Jesus até diz: dá a voz a eles de comer. Né? Então, era uma situação que eles não entendiam, que não ia caber o seu esforço, mas a fé, a confiança em Deus, que Deus ia agir naquela situação e como ele agiu também em determinada situação, como diz até aqui a questão, né, dos desafios da missão evangélica. Deus, ele sempre vai nos ajudar a fazer a sua obra. E ai de nós, né? Sem ele, nada podemos fazer. Aqui o Senhor está demonstrando a limitação humana em resolver problemas complexos. Naquele local não havia comida suficiente nem possibilidade de compra para satisfazer as necessidades da multidão. O Senhor desafiava assim a fé dos discípulos, sempre com o intuito de promover seu crescimento espiritual. Filipe ficou apavorado, não sabia como resolver, e demais discípulos também. A gente vai ver que André ainda teve mais fé. Né? Ele apontou ali para um princípio de uma solução, aquela solução que André estava mostrando, que era um menino que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. É claro que ali não supriria, mas do pouquinho, né, a fé de André
acreditou que Jesus poderia fazer um milagre. Uma lição de provisão. Os discípulos descobriram um menino que trazia consigo o lanche da tarde, contendo em seu aporte 5 pães pequenos de cevada e 2 peixinhos. João 6,9. Jesus pegou esses pães e peixes, deu graças ao Pai, por meio das suas mãos, realizou um milagre de multiplicação. A quantidade foi tão grande que precisaram buscar alguns cestos para distribuir os pães e os peixes à multidão e guardar o que restou. Assim todos comeram até se saciar. A lição que tiramos desse episódio é que Deus nos surpreende com soluções extraordinárias. Ele manifesta o poder de provisão para aqueles que acreditam nele. Glórias a Deus. Vai lembrar do milagre que Deus fez na vida também do pastor Milley, que foi um pastor da Inglaterra, cuidava de orfanatos, com milhares de crianças em várias regiões da Inglaterra. E uma vez faltou dinheiro, não tinha dinheiro para comprar pão também para as crianças. Mas ele era um homem de oração, foi orar, crendo que Deus podia prover. Daqui a pouco para uma carroça, um homem manda chamar ele e perguntar se ele queria aqueles pães que estavam ali, pois eram os pães para a corte ali da Inglaterra, porém os pães havia queimado um pouco e ele traz aquele suprimento, né? Então a oração foi atendida e as crianças foram alimentadas, né? E foram inúmeras vezes que, aleluia, ele não tinha uma solução humana para suprir ali a necessidade dos orfanatos e Deus mandava, né? Ele cria, orava, esperava em Deus e Deus agia de forma sobrenatural, né? Então, Deus sempre tem soluções extraordinárias para aquele que crê, que busca, que confia. Como diz o Salmo 37, né? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O terceiro tópico diz: Jesus, o pão que desceu do céu. Primeiro subtópico: qual é o real interesse da multidão? No dia seguinte ao milagre da multiplicação dos pães e peixes, a multidão que havia participado buscava Jesus na região de Cafarnaum, conforme indicado em João 6,22 e 6,24. Ao encontrá-la, Jesus transmitiu uma mensagem clara e disse-lhes: na verdade, vos digo que buscais não pelos sinais que viste, mas porque comestes do pão e vos saciaste. João 6,26. O Senhor compreendia que a percepção daquela multidão sobre ele era puramente social. Desejava um líder que satisfazesse as suas necessidades materiais, né? Então, por atrás de novo do milagre, queria um líder que suprisse essas necessidades, né? Mas Jesus estava ali para ensinar, em primeiro lugar, aleluia, para poder salvar aquela multidão, para que eles fossem libertos do pecado, não do jugo romano, como eles queriam que o Messias agisse dessa forma. Jesus veio para libertar o homem do jugo de Satanás. Glórias a Deus. De certo que há profecias relacionadas ao reino físico, né, o reino literal, que serão cumpridas no milênio. Mas eles não entendiam isso. Jesus estava libertando eles do pecado, ensinando sobre, aleluia, o reino de Deus. Mas eles só pensavam no pão. No entanto, para além do pão físico, nosso Senhor queria oferecer-lhes o pão que desceu do céu. João 6, 32, 33. O povo não percebia que a multiplicação dos pães era apenas uma representação do verdadeiro pão da vida que Jesus tinha para dar. Nosso Senhor é o pão que realmente apazigua a fome do ser humano. João 6, 27. Glórias a Deus. Então, comer desse pão, né, quer dizer crer em Jesus, quer dizer realmente receber a sua palavra. Aleluia, ser saciado por todas as bênçãos que o Senhor estaria entregando àquela multidão a partir da sua morte em cruz, que era a salvação de suas almas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse pão, eles deixaram de comer, pois só se interessavam, né, no material. Segundo subtópico, o pão do céu. Não é preciso debater a respeito da identidade do pão do céu, pois trata-se do próprio Jesus. Nosso Senhor confirma sua identidade divina quando diz: eu sou. Há pelo menos 7 declarações somente no Evangelho de João que autenticam essa identidade divina, né? Então João tem essa ênfase, né, nos sinais, mostrando o poder, a deidade, demonstrando também que Jesus se tornou carne e habitou entre nós. E, além disso, essas declarações maravilhosas, né, que demonstram o próprio Jesus dizendo quem ele é, né? Então, primeira, eu sou o pão da vida. Está no verso 35, capítulo 6, versos 48 e 51. Eu sou a luz do mundo, capítulo 8, versículo 12, 9, 5. Eu sou a porta das ovelhas, capítulo 10, 7 e 9. Eu sou o bom pastor, capítulo 10, 11 e 14. Eu sou a ressurreição e a vida, capítulo 11, versículo 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida,
João 14,6. Eu sou a videira verdadeira, João 15, 1 e 5. Há uma comparação no versículo 32 entre o maná na peregrinação de Israel ao deserto sob a liderança de Moisés com o verdadeiro pão que desceu do céu, ou seja, o próprio Cristo, nosso Senhor, que afirma que quem se alimentar desse pão viverá para sempre. João 6, 50 e 51. Então, semelhante ao maná, que era o suprimento que Deus mandava do céu diariamente para os judeus. Durante todo o deserto eles tinham aquele pão. Glórias a Deus. Depois, quando chegaram em Canaã, e quando foram colher a primeira colheita ali do trigo de Canaã, aí cessou o pão. Deus supriu durante toda a trajetória do deserto, 40 anos. Glórias a Deus. E o Senhor também nos supre, mas não agora de forma limitada ou temporária, mas eterna, com o pão descido do céu, que é Jesus. Né? Então ele vem uma só vez, supre toda a humanidade, se a humanidade quiser desse pão, glórias a Deus, e dá a vida e a vida eterna. O pão no deserto saciava a fome e dava vida material. O pão que, aleluia, do Novo Testamento, que é Jesus, que ele sacia a alma e dá vida eterna. O que é comer o pão? Terceiro subtópico. Observamos uma mudança nas palavras de Jesus ao passar de o pão vivo que desceu do céu para o pão que eu dei à minha carne. João 6,51. Mais tarde, o apóstolo Paulo fez uma associação simbólica entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus, afirmando: isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. João 11:24. 1 Coríntios 11:24 e 25. De forma evidente, ao mencionar a partilha da sua carne, o nosso Senhor refere-se à sua morte na cruz, onde oferece a sua vida em prol dos pecadores que se arrependem e creem no Evangelho. De forma evidente, ao mencionar a partilha de sua carne, nosso Senhor refere-se à sua morte na cruz, onde oferece a sua vida em prol dos pecadores que se arrependem e creem no Evangelho, proporcionando-lhes salvação e vida eterna. Então, comer desse pão terá vida eterna. E o Senhor Jesus associa comigo da minha carne, participar do meu sangue. Então, a vida eterna, ele falou assim também na ceia, em Mateus 26. Paulo também repete isso em Coríntios. Glórias a Deus. Então, o que é o comer desse pão? É fazer parte de Cristo, estar em Cristo. Né? Como a gente viu aqui, suas declarações, ele é a videira, a vara tem que estar nele, louvado seja o Senhor. Então, participando de Jesus, eu participo da vida eterna. Glórias a Deus, ele nos transportou das trevas para a luz, da morte para a vida. Glórias a Deus. E os judeus estavam preocupados com o material, como hoje também muitos estão preocupados com o material, se embaraçando com os negócios dessa vida, buscando uma religião que apenas supra a necessidade material, de prosperidade, de bênçãos materiais, talvez uma cura, mas se esquecendo do principal, né, que é o nosso espírito, nossa alma, que carece de salvação, nossos pecados que precisam ser perdoados, precisamos nos arrepender, confessar, deixar e alcançar a misericórdia de Deus, alcançar a vida eterna. Conclusão. Nesta lição compreendemos que Jesus é o pão da vida e se ofereceu por nós. Assim, aqueles que se alimentam de sua palavra satisfazem a sua fome espiritual e recebem a vida eterna. O nosso Senhor é o pão que veio do céu, o alimento inextinguível que nos nutre para sempre. Por conseguinte, não devemos limitar-nos ao alimento material, que tem uma função fisiológica, relevante, porém passageira. Aspiremos, portanto, do alimento celestial, que proporciona vida em abundância eternamente. Então o Senhor também está suprindo. Aleluia, ele abre os céus e nos supre desse pão, para que a gente possa ter vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e tem mais coisas que o acrescenta, inclusive o pão terreno. Aleluia. Em primeiro lugar, tenhamos a necessidade de Jesus, a fome e a sede do Senhor. Mais uma vez citando o salmista, né? A minha alma tem sede de ti. Então precisamos ter sede, ter fome de participar de Cristo, né? De ser de Jesus, de estar nele. Aleluia. De viver uma vida santa, uma vida justificada pelo que ele fez na cruz por nós. Né? Ele fez tudo. A nossa parte é tomar cada dia a nossa cruz, renunciar a nós mesmos e segui-lo, graças a Deus. A próxima lição, a verdade que liberta. Né? Então vamos falar do capítulo de número 7, algumas perícopes
desse capítulo que vai demonstrar que Jesus é a verdade. Louvado seja o Senhor. Infelizmente, a lição não compreende espaço para estudarmos todos os capítulos, pois o livro de João é riquíssimo, né? Glórias a Deus. Mas temos lições importantíssimas que não podemos perder. Amém? Que Deus continue abençoando a todos. Tem um slide na descrição do vídeo, é gratuito. Os irmãos nos ajudem, compartilhem, comentem, sigam-nos, né? Para incentivar esse trabalho. Amém? Vamos orar. Santo Deus, te louvamos, te agradecemos, Pai, por essa lição maravilhosa. Pelo pão que é descido do céu, que nos supre diariamente. Aleluia, nossa alma, Pai. Pois sabemos que, verdadeiramente, que come desse pão não tem mais fome, que bebe da água também não tem mais sede. Obrigado, Senhor, por ter, aleluia, nos chamado para ser seu povo. Aleluia, nos alcançado, nos amado primeiro. Pai, obrigado pelo teu perdão, por estarmos, Pai, nessa jornada, peregrinando essa terra, até um dia que chegamos na glória. Deus poderoso e santo, aviva a tua igreja, abençoa cada aluno da escola dominical, todos que compõem, amam esse ministério, Pai, fortalece, aleluia, fomenta em cada igreja para a glória do seu santo nome. Nós te pedimos tudo isso e te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém.